Olá, olá. O meu nome é Vanessa, eu sou professora na UFSCar, trabalho no departamento de psicologia e nesse momento eu estou atuando na coordenação do curso de bacharelado em tradução e interpretação, Libras Português, conhecido como TILSP. E hoje nós vamos apresentar aqui os resultados da pesquisa da área de educação de surdos, a educação bilíngue, dessa pesquisa de atenção bilíngue virtual para crianças do coronavírus Covid-19. Então, vou trazer alguns pontos. Pode passar, por favor? Para fazer uma introdução, vou apresentar o que nos levou a fazer essa pesquisa, contextualizar então as questões da área. Eu, há um tempo, tenho pesquisado a área de educação de surdos, a educação bilíngue, e também, com o apoio do professor Guilherme, também algumas das pesquisas que eu venho desenvolvendo, nós vamos apontar uma introdução sobre essa temática. O que a gente vem descobrindo, investigando? Que a educação de surdos, a questão da inclusão e a proposta bilíngue no uso da Libras e do português, isso seria uma proposta bilíngue, é algo muito importante a ser trabalhado. Esse evento, essa discussão sobre a Libras na educação, ela tem se dado a partir de 2002, com a legislação que defende a importância do uso da Libras na vida da criança surda, e com o Decreto 5626, que reconhece a Lei Libras, então a Libras como uma língua usada pelas comunidades surdas, as escolas têm trabalhado com proposta bilíngue, isso tem chegado às escolas. Por meio de pesquisa, a gente tem visto a dificuldade e o problema que é o desenvolvimento e aquisição de linguagem em crianças surdas que têm famílias ouvintes, né? Isso é um dado real, a maior parte das crianças surdas são filhas de pais ouvintes e a gente vê ainda uma carência de estímulo e incentivo na área da saúde sobre a importância da língua de sinais na vida da criança surda e na família. Então, o que acontece é que a gente tem uma aquisição tardia de língua de sinais das crianças surdas e esse contato com a língua de sinais passa a se dar na escola, quando a escola tem uma proposta, um programa bilíngue e aí atende ao decreto 5626. Então, dentro da escola, que essa família ouvinte passa a ter um contato com a língua de sinais, e isso é muito recente. Com o isolamento social provocado pela Covid-19, as crianças tiveram que ficar em isolamento e não estão podendo ir para a escola. Se a família não tem contato com a língua de sinais ou não sabe, está num processo de aprendizado, essas crianças surdas, elas já possivelmente tiveram um desenvolvimento na língua de sinais, mas há uma barreira na comunicação entre família ouvinte e crianças surdas, né? Então a gente pensou em trabalhar agora com uma proposta bilíngue para ofertar material para as escolas e para as famílias, né? A gente tem visto em resultados de pesquisa e mais a minha experiência com pesquisas em escolas municipais bilíngues, a gente percebe a carência de materiais didáticos em língua de sinais. Então, isso nos deu a inquietação para produzir alguma coisa nesse momento da pandemia do Covid-19 para auxiliar as famílias na interação com seus filhos surdos e as escolas. Até porque as crianças surdas em isolamento é um problema o desenvolvimento aí de linguagem se não tem uma interação em Libras. Então, essa pesquisa, ela se justifica por 3 questões. Porque é por meio da escola que as crianças têm interlocutores em potencial em língua de sinais, e pelo isolamento há uma falta de interlocutores em Libras em suas casas, né? Que a gente chama aí de interlocutores em Libras. Essa interação tem sido complicada no isolamento. Também a gente tem a questão aí de pais ouvintes que não conhecem ou que têm pouco contato com a língua de sinais, e as famílias ouvintes que têm os filhos surdos, a gente precisa estimular esse uso da língua de sinais. E, conforme a gente tem levantado em pesquisa, falta materiais didáticos nas escolas, isso não tem na escola em língua de sinais,
mas a gente também não tem materiais em língua de sinais de entretenimento para as crianças surdas nesse momento de isolamento. A gente já sente falta de informações em Libras para adultos surdos. Quando a gente olha para esse público infantil, esse problema, essa questão é ainda pior. Então é uma questão grave, a falta de informações e entretenimento em língua de sinais. Então a gente justifica essa pesquisa e essa produção para levar a Libras para dentro de casa, e por isso que a gente nomeou como hashtag Casa Libras. É esse incentivo da Libras para as famílias e para os filhos das crianças surdas. Então, o objetivo dessa pesquisa e dessa produção que a gente tem feito, que se dá também como um trabalho de extensão, porque a gente tem encaminhado produtos para a sociedade, a gente tem olhado os resultados dessa pesquisa em desenvolvimento, das produções de materiais, mas também, então a gente iniciou com traduções de mídias em língua de sinais, mas também com contações em língua de sinais. Esse é o segundo objetivo nosso. Então a gente tem dois objetivos. O primeiro, produzir a tradução de mídias digitais, né? A gente pegou aquilo que já estava sendo produzido para criança, informações do Covid para as crianças, mas como se dá o contato, a transmissão, o que é esse vírus, todas essas informações que foram produzidas para a criança em português, porque na língua que foi produzida foi em português escrito ou oral. O nosso grupo, eu inicialmente com o Guilherme, a gente tendo contato com esse material, a gente produziu a tradução desses materiais em língua de sinais, janela de língua de sinais, e disponibilizamos para as famílias, para as escolas das quais eu já vinha fazendo pesquisa, traduzindo então esses materiais que a gente chamou de materiais mais didáticos. E aí a gente começou a perceber que somente a tradução desses materiais e a discussão só do Covid podia gerar uma inquietação nas crianças, né? Então a gente pensou a importância desse isolamento, estimular a língua de sinais com materiais de entretenimento, para facilitar também o processo de aquisição de língua dessas crianças que estão em isolamento. Pensou em contações em Libras. Contou com pessoas voluntárias que também quiseram contar histórias em língua de sinais e que têm feito parte desse projeto. Eu vou apresentar daqui a pouco como se dá esse processo todo da produção de materiais. Então a gente trabalhou com duas frentes, ok? Produção de material didático e contação de história. Vou apresentar a metodologia de trabalho, como que se deu esse trabalho. Inicialmente o trabalho foi feito por mim e pelo Guilherme, porque ele é um braço da minha pesquisa da FAPESP, que eu tenho financiamento da FAPESP. Uma pesquisa bilíngue que observa as práticas inclusivas de 1º a 5º ano em escolas municipais, né, em redes municipais públicas. Então, tem olhado como se dá o trabalho bilíngue nessas escolas, né? E a gente pensou em fazer essas traduções, mas a gente percebeu que na quarentena isso ia ficar muito pesado, a demanda de materiais que a gente ia produzir só nós dois. Então, a quarentena foi se estendendo, a gente passou mais que 4 meses aí, e a gente decidiu convidar pessoas interessadas a trabalhar nesse projeto voluntário junto com a gente, e todos os componentes da equipe hoje são profissionais da UFSCar. Professores do curso TIUSP, técnicos do curso TIUSP, que a gente chama de TA, né? Os técnicos administrativos desse curso também, todos da UFSCar, São Carlos. Então, são técnicos que atuam na edição e produção do material. E também alunos do curso TIUSP que tiveram interesse para nos ajudar aí na tradução voz das histórias contadas que a gente recebeu. Então, a gente está mostrando aí, são 9 etapas para a produção da contação. É o produto que a gente mais tem trabalhado. Então, a gente tem todo o processo de aceite, liberação do uso do formulário bilíngue para que as pessoas voluntárias liberem o uso da sua imagem, porque Libras tem que colocar imagem. Uma etapa de tradução e voz dessas contações que foram inicialmente feitas em Libras, porque a gente quer gerar acessibilidade para as famílias e também para as crianças, para os irmãos surdos. Então, a gente tem trabalhado com a voz nos nossos materiais, colocado som e trilha sonora. E se vocês olharem o processo até o final, a divulgação, a gente também faz um trabalho de metadados.
que são esses metadados? São produtos aí, informações de cada história registrada para que depois possa ser feito também pesquisa desse material. Então, a gente tem todos esses processos iniciando da filmagem dos voluntários até o produto final e a divulgação em Facebook, sites do curso TILSP, e a gente produziu um vídeo institucional que a gente vai passar para vocês terem uma ideia de todo esse processo que eu estou comentando. Eu vou pedir para o Guilherme agora apresentar os resultados, alguns dos resultados que a gente já obteve a partir desse trabalho que a gente vem desenvolvendo. Olá, tudo bem? Esse é o meu sinal em língua de sinais, o meu nome é Guilherme. Eu vou apresentar a nossa equipe que tem atuado no hashtag Casalibras. Eu e Vanessa temos coordenado, a Vanessa já explicou o passo a passo do projeto, mas eu vou apresentar agora os resultados desse projeto. Que resultados então a gente teve? Vamos iniciar falando dos participantes. A gente teve das 27 respostas, 51% aí eram de pessoas surdas e 48 pessoas ouvintes. Isso mostra, então, a participação de pessoas surdas e ouvintes, e isso é favorável para o desenvolvimento de linguagem das crianças surdas nesse momento difícil da pandemia. Até o momento, a gente está com 26 mídias produzidas entre materiais didáticos e contação de história. Nas contações, a gente tem vários gêneros, piadas, fábulas, crônicas, e a gente quer, então, que tenha mais variedade de produtos literários. Já tem, até o momento, 26 produtos. O projeto ainda está em desenvolvimento. Então, tem trabalhado com 2 propostas. Esses 2 vídeos que estão sendo mostrado aí para vocês são vídeos de informações da campanha hashtag Casalibras, orientando como os voluntários e participantes podem encaminhar para a gente, que jeito que é para ser filmado, como contar a sua história. Participação que a gente mais teve até o momento de principal participação de professores de surdos, de intérprete, instrutores surdos, e a gente tem muita preocupação de que esses materiais sejam usados na educação de surdos e que tenha uma qualidade. Então a gente tem trabalhado muito na divulgação e na edição desses materiais. Esse PowerPoint que eu estou mostrando agora mostra então os materiais didáticos que a gente produziu até agora, apresentando questões do coronavírus e materiais didáticos de ciência que discute questões do coronavírus. É importante a gente continuar com ele, mas a gente deu mais seguimento com as contações de histórias. Já está com bastante histórias contadas e tem dado bastante trabalho. Vocês podem entrar e olhar, aí estão as 21 histórias. Ele está disponível em Facebook, Instagram, do site do TILSP, e é gratuito, qualquer pessoa pode acessar, olhar, usá-lo, e também as escolas podem usar esses materiais na sala de aula, né, como prática do seu ensino, ou encaminhar para as crianças, no caso das escolas, estarem aí na quarentena e porque a gente não tem o acesso nas escolas mesmo. Então pode encaminhar para que o processo de aprendizagem do aluno não pare. Vou mostrar para vocês também um outro dado, um outro resultado importante para a gente mostrar, é como esse projeto ele está sendo bastante abrangente. Se vocês olharem aí, 273 compartilhamentos se deu em um único mês de visualização desse material, dessa contação e desse participante surdo e contou a sua história. Então, as crianças têm visto as histórias, é importante para a criança ter um entretenimento e também desenvolver linguagem, já que há um grande atraso aí, uma aquisição tardia em crianças surdas de linguagem. Então, se vocês olharem aí, o compartilhamento e as visualizações, 1,6 mil visualizações. Vocês vão perceber, dá pra gente olhar a importância da língua de sinais, porque ela é a língua de conforto para a criança surda. Se vocês quiserem entrar no site institucional, olhar lá no site, tá no nosso repositório, vocês vão ter maiores informações no site TILSP, que está sendo colocado aí para vocês. Podem olhar as histórias com mais cuidado. Também a gente tem
no site nosso institucional do curso TILSP. Vocês podem acessar lá entrando em projeto de extensão e vocês vão ver que tem várias informações sobre esse projeto hashtag Casa Libras, que está tudo disponível para ser usado nas escolas e da melhor forma. A gente pensa que é importante a divulgação. Essas são as redes sociais e site institucional, YouTube, Facebook, Instagram, próprio do curso. Essas são as referências usadas para o trabalho. Eu quero agradecer e me desculpar pela rapidez aí e a síntese da apresentação desse projeto de pesquisa e extensão. Time.